ao vivo aqui, diretamente de Brasília, no Expo Brasil Export. Nós estamos aqui no Royal Tulip, no Centro de Convenções do Royal Tulip, um estúdio próprio do BNews, que vai funcionar durante essa edição do Brasil Export 2023 e durante a realização da Feira Expo Brasil Export. Eu recebo o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Wilson Lima Filho. Diretor, seja bem-vindo ao BNews Entrevista. Estimados ouvintes, satisfação de estar participando dessa primeira entrevista aqui no BNews, no momento que nós estamos iniciando as atividades ligadas à Brasil Export aqui na capital federal. Uma satisfação muito grande estar participando dessa. Obrigado, diretor. Diretor, a gente começa, na verdade, com um dos fatos mais recentes envolvendo a crise hídrica na região norte. O senhor, na semana passada, liberou os serviços de dragagem para todas as áreas, os serviços de cabotagem para todas as áreas, de forma temporária, durante 90 dias, na região norte, devido à estiagem que está reduzindo bastante o nível dos rios e, obviamente, atrapalhando toda a logística de transportes da região norte. Qual foi o objetivo dessa medida e quando é que a gente vai começar a perceber os impactos dela? Julgo, essa pergunta bastante apropriada no momento em que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários está efetivamente motivada em reduzir todos os jogos que possam haver para mitigar os efeitos dessa seca que assola essa importante região do nosso país, que é a Amazônia. Com a redução da lâmina d'água nos trechos, especialmente na foto da passagem local, pode haver a necessidade de modificar e até a necessidade de utilizar navios de porte que possam efetivamente navegar pela região. Então, nós identificamos até provocado pela sucessões do canal para nós estabelecermos formas de reduzir a burocracia. Então, eu procuro essa diretoria, nós referendo, para que nós possibilitássemos a autorização já pré-estabelecida, desde que atendemos todos os requisitos legais, para que fossem afetados por interesse público de 90 dias esses afetamentos. É uma forma que a agência identificou, obviamente, foi uma decisão unânime para que esses navios fossem afetados de uma forma mais séria. Há uma intenção, medidas da própria diretoria para que qualquer coisa que possa ser feita para mitigar esses efeitos, dentro, obviamente, das normas da legislação, será feita. Nós temos que fazer parte da solução, jamais do problema. Diretor, e como é que está a situação hoje na região amazônica? Nós temos aí uma estiagem recorde, ou pelo menos uma das grandes estiagens na história da região amazônica. Companhias de navegação já estão interrompendo suas linhas de cabotagem com grandes embarcações. Como é que está hoje a situação na região? Existe um gabinete de crise estabelecido pela Agência Nacional de Águas, com a participação de todos os entes estatais envolvidos, participação da Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval e da Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental, da própria agência. O DENIT tem um papel fundamental, estão sendo enviados esforços por parte daquele departamento para que se inicie prontamente as operações de dragagem naquelas áreas focais, porque o importante é que se identifique quais são as áreas focais e essas áreas sejam dragadas para viabilizar a passagem de navios nessas áreas. E esses pontos já estão sendo identificados e o DENIT está buscando, em que pese algumas necessidades, digamos assim, administrativas para a realização da dragagem. Eu imagino que isso seja feito e iniciado prontamente. Essa é a nossa expectativa. E há alguma nova medida sendo estudada, diretor? Nesse momento? No momento, o que está sendo feito é um acompanhamento diário. Existe
um grupo de um gabinete de crise estabelecido, nós acompanhamos diariamente a evolução da lâmina d'água por intermédio das regras, avaliações que são feitas para verificar quais são as medidas mitigatórias que possam ser implementadas. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Leopoldo, de mencionar que nós, preocupados não apenas com os aspectos de implementação de uma política de consolidação de hidrovias no Brasil, né? Você sabe, inclusive já falou sobre isso aqui, sim, é uma política pública. A política hidroviária acabou é uma das bandeiras da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Exatamente, em consonância com as políticas públicas estabelecidas pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e isso está em andamento. E nós aproveitamos esse período das secas no norte do Brasil e fomos visitar a bacia do Mississippi, com o pessoal lá do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, que eles têm um papel homólogo ao do DENIT. Então nós passamos 5 dias lá intensos, né, iniciando às 7 da manhã, parando de trabalhar às 7 da noite, mas aprendemos bastante e buscamos trazer ensinamentos para que nós possamos não apenas identificar políticas que possam mitigar os efeitos da seca e como também implementar de forma mais apropriada as hidrovias do nosso país, porque é hora de nós termos efetivamente não apenas vias navegáveis, mas hidrovias plenamente consolidadas. O modal hidroviário, no cenário norte-americano que o senhor e os demais diretores da ANTAC visitaram nas últimas semanas, é um cenário de excelência. A experiência norte-americana com o modal hidroviário é referência em todo o mundo. Que detalhes, que regras, que normas o senhor acredita que o Brasil possa desenvolver ou possa, na verdade, seguir aplicando aqui no nosso cenário, de acordo com a nossa legislação, a partir dessa experiência com o Corpo de Engenheiros do Exército Norte-Americano? Nós estamos em fase final de consolidação, de um acordo entre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Eles irão aqui nos auxiliar em todas as fases desse processo. E lá, Leopoldo, eu vi uma coisa muito interessante, que é o sucesso da trilogia Estado, Academia e Iniciativa Privada. Como esses três juntos trabalham e a gente vê toda uma política preventiva, tanto em caso de seca como em caso de alagamento. Porque hoje no Brasil, por incrível que pareça, né, nosso país é um país continental, enquanto nós estamos no norte do Brasil sofrendo os efeitos da seca, no sul do Brasil nós estamos sofrendo os efeitos do alagamento, que são os extremos Exato. que podem acontecer numa bacia hidrográfica. Então é importante que nós, brasileiros, né, colhendo as experiências desses países, possamos, claro que a médio prazo, estabelecer políticas para que nós possamos prevenir, né, essas ocorrências, de modo a preservar o nosso patrimônio e, principalmente, evitar o sofrimento das pessoas. Porque eu acho que o principal é o serviço que nós prestamos à sociedade. O senhor destacou bem a importância dessa trilogia poder público ou governo, academia, iniciativa privada. Por que o senhor considera que no Brasil essa trilogia não se desenvolve com tanta facilidade? Eu acho, Leopoldo, que é uma falta de algumas iniciativas. Já há iniciativas, digamos assim, embrionárias, né? Quando eu tive a oportunidade de estar no Tribunal Marítimo, eu busquei essa aproximação, especialmente com a academia. Só interrompendo, diretor, para quem está nos acompanhando aqui, antes de ser diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Wilson Lima Filho, o vice-almirante Wilson Lima Filho, era presidente do Tribunal Marítimo da Marinha do Brasil. Exatamente. Então, eu tive essas experiências pregressas e sempre procurei essa aproximação. Mas eu acho que falta nós chamarmos mais, o Estado chamar para perto de si a academia, né, e chamar também para perto de si a iniciativa privada, que já acontece de alguma forma, inclusive essas parcerias público-privadas, elas são importantíssimas. Então, acho que nós podemos pegar o exemplo americano e tentar trazer no que for cabível
para o nosso país. Quando a gente analisa a academia brasileira, né, o senhor encontra polos de excelência, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, mas também algumas unidades que acabam não desenvolvendo tanto pesquisa, inovação tecnológica. De uma maneira geral, o senhor considera que a academia está preparada para atender essa demanda? Eu acho que sim, Leopoldo. Inclusive, recentemente, eu participei de um simpósio sobre hidrografia lá no Rio de Janeiro. Ele foi conduzido pela Associação Brasileira de Hidrografia, e um dos pontos discutidos foi essa necessidade de aproximação entre a academia e o poder público. Nós temos universidades muito bem preparadas, eu acho que temos sim um grande potencial a ser desenvolvido. E também hoje amanhã teremos aqui um evento muito interessante, que é o lançamento do PIANC Brasil, né, que será, a BEP será efetivamente, que irá conduzir esse PIANC Brasil, o representante no PIANC do nosso país é a própria ANTAC, e é uma instituição que traz as regras, o regulamento básico para o ordenamento das atividades hidroviárias, tanto em canais como em portos. Então é importante que a sociedade conheça o que é o PIANC, né? E o PIANC e o nosso país cada vez mais está sendo internacionalmente reconhecido por sua atuação tanto na área marítima e agora na área hidroviária. Ainda mais nesse ano, né, de 2023, que no final do ano, na Organização Marítima Internacional, certamente nós seremos reeleitos na categoria Bravo dos países da Organização Marítima Internacional. Perfeito, diretor. Vamos interromper aqui a entrevista, porque daqui a pouco vai começar a solenidade de abertura da Associação de Portos de Língua Portuguesa, e o senhor vai participar da solenidade. Diretor, muito obrigado pela entrevista e pela participação aqui no BNews Entrevista. Eu gostaria de agradecer, Leopoldo, por esse gentil convite, dizer que eu sou um fã da BNews. Todos os dias pela manhã eu leio, né, e para mim é um orgulho muito grande estar participando juntamente com vocês. Cumprimento a todos os que participam desse importante trabalho que contribui para a divulgação da maritimidade do nosso país. O binômio navio-porto é fundamental para o futuro do nosso Brasil. Muito obrigado. Perfeito, diretor. Muito obrigado.